O chão e o pão. O chão, o grão no chão. O pão e a mão no pão. O pão na mão. O pão no chão? Não. Ontem eu pedi para vocês fazerem uma lista com 20 palavras terminadas em ão. Ão. Esse som ão é o som da nasalização das vogais A e O, que é indicado pelo tio. Tio é esse sinal aqui, que a gente coloca em cima do ão. As vogais A, O, elas vão ter o som nasal ão quando a gente coloca o sinal indicador, que é o tio. Convite. Poesia é brincar com palavras. Como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Nesse texto de José Paulo Paes, lá no livro dele, um livro que ele fez, que se chama Poemas para Brincar, na página 3, ele escreveu um poema chamado Convite. Neste poema, Convite, nós temos alguns sons nasais também. Só que não é só o ão de peão. Você consegue ver aqui? Temos o som nasal peão na palavra peão. Temos outras palavras que tem a nasalização também. Só que a nasalização não vai ser da vogal A e O, vai ser das consoantes. Aí a gente vai chamar ela de nasalização das consoantes. A palavra convite. Olha só, reparem que o ele sai um pouco pelo nariz, não sai? Tá vendo o som? Esse som, parecido com ele, quem vai fazer é as letras M e as letras e a letra N. Elas duas são usadas para a gente fazer a nasalização de algumas palavras. Por exemplo, quando a gente escreve bambolê. Notem que eu falei Quem que vai fazer esse É a letra M. Tá vendo? Quando a gente escreve trem, quem que vai fazer a nasalização desse som que eu tô falando? Ó, o som, ó. Trem. É a letra M. Perceberam? Então, a gente sabe que as palavras, elas são divididas em sílabas, né? Por exemplo, quando eu escrevo a palavra sílabas, elas são usadas para a gente
separar o som das palavras. Vamos separar uma palavra para explicar. Sempre. Eu vou falar a primeira palavra sem. Ó. Sempre. Eu abro minha boca 2 vezes, não é? Só que nenhuma das sílabas tem o som anasalado em. Quem é que vai fazer esse som quando a gente, na escrita, ficar anasalado? É a letra M, tá? Ou, se for, por exemplo, brincar, a letra N. Neste texto, convite, existe palavras que trazem a letra N no final das sílabas e a letra M no final da sílaba. Eu quero que vocês reescrevam essas palavras no caderno. E como o poema nos convida a brincar de poesia, usaremos então a nossa aula de hoje para pesquisar palavras que têm a nasalização da letra M e N com o tema brincar. Vocês conseguem fazer isso? Então, pesquisem palavras que estejam no tema brincar. Por exemplo, pode ser brinquedos, pode ser jogos, que contenham a nasalização das letras M e N nas sílabas delas. Tá bom? Um beijo, até amanhã.